Amém, amém. Vamos lá. Hoje nós damos início à nossa jornada para a Páscoa. Você está animado para a Páscoa? Alguns estão animados para a Páscoa, porque Páscoa se aproximando o fim do jejum, né? Então aquela luta, você que não é acostumado, não está ali, está sendo pesado, mas está sendo muito bom também, gratificante. Tem sido um tempo assim maravilhoso, né? Quaresma tem esse ambiente, essa atmosfera mesmo, esse sentimento, né? Nós estamos aí finalizando a Quaresma. No próximo domingo, no domingo de Ramos, né? Nós daremos início oficialmente na Semana Santa e finalizando a Quaresma. Nós vamos no próximo domingo, finalizar o jejum e iniciamos oficialmente a nossa jornada para a Páscoa, mas com os corações assim cheios, tocados pelo Senhor. Foi uma Quaresma especial, onde nós aprendemos pelo falar de Deus, pelo contato com a palavra, a nossa condição, a nossa necessidade do Senhor. Nós somos extremamente necessitados do Senhor. Necessitamos dele para tudo. E a Quaresma nos guiou e nos direcionou. Somos pó. Nós somos passageiros. E diante do Senhor que é eterno, nós reconhecemos isso. Nossos olhos são abertos, nossos corações contritos, e nós vamos andando e caminhando e percebendo e entendendo toda a obra de Deus em nossas vidas. E hoje, dando início a essa jornada para a Páscoa, não é uma série de Páscoa, são pregações da estação da Páscoa. Depois do domingo de Páscoa, nós teremos uma série pós-ressurreição. Mas essa mensagem dá início a uma série de mensagens da estação da Páscoa. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 17. João 17. A oração de despedida de Jesus, oração intercessória e de despedida de Jesus. Aqui nesse texto, meus irmãos, antes de você ler, tem uma das mais preciosas orações já feitas na palavra e talvez, por que não dizer, na história. E o que Jesus ora aqui, nessa passagem, nos ensina tanto. Eu acho que eu precisaria aí de alguns domingos meditando com você nessa oração, para entendermos um pouco a profundidade e o significado de tudo isso, tá? Mas vamos lá, João 17. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como deste autoridade sobre a terra, sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me deste, me agarrastes. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu o destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhe transmiti as palavras que tu me deste, e eles acolheram
e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, eu os preservei em teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plenitude, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, assim como me amastes. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconhecem que tu me enviastes. Eu fiz que conhecesse o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor que me amaste esteja nele, e eu também neles esteja. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome por essas benditas, santas e preciosas palavras na oração do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que nessa manhã o teu Espírito, que algumas palavras antes dessa passagem Jesus ensinaram, a missão do Consolador que está presente em nosso meio, venha penetrar em nossos corações essa convicção, que nessa manhã possamos aprender um pouco mais da oração do teu Filho, oração essa que nos envolve, não é só uma oração pelos discípulos naquele momento, mas uma oração que envolve todas as gerações. Obrigado, Deus, eu peço, fala conosco, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus está orando, e oração é um mistério, é um diálogo com Deus, é falar com o Senhor, mas é um mistério. E sabe aquela sensação, não sei se você já teve essa sensação, de que você está orando, você está comunicando algo e existe uma profunda relação, enquanto você ora, que você não consegue explicar. Algo está acontecendo ali, algo profundo, de uma forma misteriosa. Você não está falando sozinho, você está falando a alguém, você está comunicando com alguém, e esse alguém está respondendo, e essa resposta muitas vezes é ao seu espírito,
E você sente essa resposta no Espírito, e você não sabe explicar muito bem como isso funciona. Você não sabe explicar como isso acontece. N.T. Wright, um autor, um teólogo do Novo Testamento, fala que existe um mistério no qual ninguém consegue penetrar, exceto a pessoa que está orando. Existe um lugar, existe um espaço onde nós penetramos, que só é possível chegar ou penetrar aí pela oração. Sabe, nós somos incentivados a orar. E por vezes nós oramos, e ainda bem que a palavra nos adverte, nós não sabemos orar, não sabemos orar como convém. Às vezes oramos muito pela circunstância, pelo momento, ali, por vezes angustiado, por vezes perturbado com alguma coisa, nós estamos orando. Mas somos exortados a orar, porque é a partir da oração que nós encontramos a vida que nos está proposta. As obras que nós realizamos, elas precisam ser realizadas a partir da oração, e não somente pela ideia, ou aquilo que logicamente precisa ser feito, correto. Por isso que nós devemos orar constantemente. Porque nessa oração, nós estamos nos conectando com o sentido da vida, com o nosso Pai, assim ensinado por Jesus. Então, existe esse mistério, esse lugar, que nós penetramos pela oração. E Jesus está orando, imagina isso. Sabemos que durante os textos dos evangelhos, Jesus orou diversas vezes. Jesus orou muitas vezes. E poucas vezes nós tivemos ali a oportunidade de ver, o evangelista registrando Jesus orando. Jesus, ele ficava distante, se distanciava para orar ao Pai, e não sabemos muito bem o que ele orava. Nós não temos acesso às orações de Jesus. Então, nós temos pequenos trechos aí. No Pai Nosso, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, ele ora. Na morte de Lázaro, por exemplo, ele ora ao Pai ali, para que Lázaro ressuscite. Então, nós temos esses pequenos momentos onde observamos Jesus orar. Mas agora, nós temos uma oração. Uma oração que é orada de uma forma alta, audível. Jesus não está orando só para Ele mesmo. Intencionalmente, Jesus ora para que todos que estejam ali ouçam a sua oração. E isso tem que ser observado por todos nós. Jesus ensina que quando você orar, entra nos aposentos, ora ao teu Pai em secreto, que o teu Pai em secreto te recompensará. Lembra disso? Inclusive ele dá até uma direção sobre o jejum, enfim. Mas agora não. Jesus ora de uma maneira onde todos que estão ali possam compreender e entender sua oração. Então nós temos uma oração completa aqui de Jesus. Nós temos um pouco de acesso do diálogo entre Jesus e o Pai. É muito interessante que Jesus fala assim, eu faço o que eu vejo, o que eu ouço do Pai. Temos uma comunicação aqui, preciosa, preciosa. Jesus está prestes a começar a sua jornada para a crucificação. Aqui nos relatos de João, ele vai para o Getsêmani, depois é preso, e aí começa toda a trajetória. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Jesus, inclusive, fala aos discípulos, que Ele quer ceiar, Ele quer participar desse momento, desse último momento com os discípulos. Ele está se aproximando. Mas antes de entrar nessa jornada de prisão, Ele ora ao Pai. E quando Ele ora ao Pai, Ele ora intencionalmente para que os discípulos ouçam sua oração. E
E essa oração não é apenas uma oração modelo, foi usada durante a história como um modelo. E pode ser orada por todos nós, mudando, alguns nomes, mudando algumas palavras. Inclusive, alguns autores acham aqui que existe um certo detalhe que João, no seu estilo de escrita, modifica. Existe um estilo de escrita aqui, porque João fala de Jesus, na primeira pessoa ali, que ele conheça o Pai e a Jesus Cristo. E alguns autores falam, é muito difícil você pensar Jesus Cristo falando, e a Jesus Cristo como sendo Ele, porque o objetivo de Jesus é que todos conheçam o Pai, por meio dele. E aqui nós temos um estilo literário muito interessante, João falando de Jesus Cristo. Então isso é riquíssimo, meus irmãos. E o que nós podemos nessa manhã destacar aqui é que nesse início de oração, Jesus está afirmando que sua obra está completa. Ele completa a sua obra. Ele fala, Pai, eu finalizo aqui. Minha obra está completa e eu estou diante do Senhor. Eu glorifiquei o teu nome, ou seja, o Filho não falhou nessa missão. O nome do Pai foi glorificado. E nesse processo que Jesus afirma que a sua missão está completa, ele começa a falar da relação entre ele e o Pai e convida de uma maneira direta todos aqueles que estão ali ouvindo a participar dessa relação. E aqui está incrível. Isso aqui está maravilhoso, porque os discípulos estão ouvindo o Filho orar ao Pai, e no momento da oração, eles estão ouvindo que eles também serão participantes dessa relação. Não é algo só para eles admirarem. Sabe aquela história? Que precioso, o Filho está orando ao Pai. Nossa, isso já era magnífico, isso já era assim, espetacular, só o fato de perceber esse momento, assim como foi no batismo, a Trindade ali presente, verdade, o Pai falando, esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo, o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba. Agora nós temos Jesus orando ao Pai, falando ao Pai, falando, Pai, eu glorifiquei o teu nome, e o Senhor, então o Senhor glorifica o meu nome também. Ele começa afirmando que a sua missão teve êxito. Sabe o que é interessante? Porque na ordem aqui, João depois fala que Jesus foi para o jardim, 18, ele foi orar no Getsemane. E ali no Getsemane ele faz mais uma oração, que é muito interessante a ser observada. Ele sabe que a hora se aproxima, e ele fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. Você já parou para pensar, e às vezes ficou com dúvida, peraí, Jesus estava titubeando aqui, estava com medo, o que está acontecendo, Alguns falam, não, esse é o Jesus homem, não o Deus, Alguns pensam dessa maneira. Jesus estava ali, consciente do que estava se aproximando, mas antes ele já havia orado, a obra foi finalizada, ou seja, não tem volta, é isso mesmo, é que a vontade do Pai seja feita, e o final da oração no Getsemane é esse final, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E aqui ele vai falando sobre como o Pai foi glorificado, e ele começa a pedir, e esse pedido tem uma espécie de celebração, glorificação, e essa glorificação está totalmente relacionada a esse pedido do Senhor.
E qual o pedido? É que o Pai venha acolher os seus discípulos nessa relação. Gente, eu fico imaginando o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, por meio do Filho, nos insere nessa relação. Isso não significa que você agora é a quarta pessoa da Trindade. Não é isso. Seria incoerente. Significa que essa relação que é eterna, porque Jesus afirma isso no texto, antes do mundo ser criado, antes de tudo, que tudo viesse a existir, nós já éramos um. E agora eu peço que esses que te pertencem, esses que estão aqui me ouvindo, e olha que coisa preciosa, não só esses, porque mais adiante na oração ele fala, eu não oro apenas por esses, mas por todos aqueles que serão alcançados no Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção numa coisa, essa oração de Jesus é uma oração por você e por mim também. É uma oração que transcende o tempo, que ultrapassa o tempo. Jesus orou para aqueles que fossem alcançados, aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho. Esses seriam alvo dessa oração também. Nós somos alvos da oração de Jesus. Imagina você um personagem na história que você admira muito, sei lá, de alguma área que você estudou, né? Algum herói para você de alguma área, e um dia num achado, né, arqueológico, histórico, você descobre uma carta, e essa carta, ela transcendeu o tempo, e é uma carta dessa pessoa para você. Como você se sentiria? Qual seria a sua reação? Imagina, fulano de tal, eu admiro tanto o que ele marcou, o que ele fez na história. Ele escreveu uma carta para mim. Às vezes nós não conseguimos observar a oração de Jesus nesses termos, nessa condição. Quando Jesus ora, Ele está orando por todos aqueles da história que serão alcançados. E nós devemos observar isso, meus irmãos. E o pedido de Jesus, o seu pedido agora é que Ele seja glorificado e exaltado, e que esteja numa posição ao lado do Pai. Segundo a tradição judaica aí, o Messias, o Filho do Homem, detinha essa posição. O livro dos Salmos diz, por exemplo, que o Messias governará um reino que se estende, e seu domínio é universal. Daniel 7 fala sobre o Filho do Homem sentado no trono. Sabe, Salmos 72, Salmos 2, Daniel 7 agora, diante dos olhos dos discípulos, Jesus pedindo, Pai, eu terminei a obra. Eles estão aqui, e a partir deles, outros estarão. A partir deles, o João, a Maria, o Caio, o Mateus, a Francine, por causa deles, outros estarão nessa posição. Agora, quanto a mim, Senhor, eu quero voltar ao Senhor. Minha obra finaliza, e eu vou estar com o Senhor, assim como nós éramos lá atrás. Perceba uma coisa, não existe ruptura na Trindade, mas para uma obra, ou seja, como os teólogos conhecem, a Trindade econômica, né?
para a economia da Trindade, para um propósito. O Filho vem, encarna, se torna homem, e para sempre Ele será Deus homem. Meus queridos, entendam uma coisa: Jesus não volta para o Pai. Enfim, Ele se tornou homem, plenamente um homem, será crucificado, ressuscitará e volta a ser o que era lá atrás no sentido de essência. Não. Foi um ato eterno. Mas agora, Jesus, Deus homem, ora ao seu Pai falando: eu vou voltar, e eu vou estar com o Senhor, nessa relação que nós tínhamos antes. Mesmo que em seu corpo agora, Ele terá as marcas de uma obra finalizada. O Senhor que Daniel vê sentado no trono, que o salmista contempla, que os profetas observam, agora está orando para o seu lugar ao lado do Pai. Eu não sei se isso mexe com você, mas deveria. Porque o mundo foi criado por Jesus, para Jesus. E Ele vem em resgate do mundo. E agora Ele está falando: nós conseguimos, é isso mesmo. E eu vou voltar. E essa volta tem um significado assim, importantíssimo. Jesus está orando ao Pai, e essa oração é uma oração de reencontro, mas de despedida dos discípulos. Mas antes da oração de despedida, olha como Jesus é cuidadoso. Você vai voltar um pouco, no 16, ele fala da obra do Consolador. Ele fala da obra do Espírito. É lógico que nós teremos a ausência de Jesus física, a ausência física. Jesus prepara os seus discípulos para a ausência física, mas não teremos a ausência de Jesus como presença de Deus. Porque aquele a quem o Pai e o Filho envia, ele tem uma única principal tarefa: nos consolar. Por quê? Porque ele nos leva, aponta para Jesus Cristo. Essa ausência é suprida pela essência da vida do próprio Deus na vida da igreja. É muito profundo, e é triste saber que cristãos ao longo da história não atentaram para isso. Você percebe, por exemplo, a igreja não entendendo isso. Nós olhamos a nossa relação com Deus como uma espécie de ato pessoal, voluntário da nossa parte, e é isso somente. Não entende que existe toda uma obra sendo exposta aqui. Que se nós estamos em Cristo, essa intercessão é exatamente para esses. E esses só estão em Cristo porque o Pai enviou. Agora, tem algo muito aqui espinhoso que eu preciso tocar com vocês. Porque a questão não é como cada um interpreta. A questão é como nós vamos entender isso. Jesus fala o seguinte: Pai, nenhum deles se perdeu, exceto aquele, o filho da perdição. Está tratando de Judas. Eu os protegi, eu cuidei como um bom pastor. Lembra? Eu sou o bom pastor. O pastor de Deus Pai, enviado à terra, cuidou. Ele que é a porta. Aqui ó, eu cuidei deles. Nada aconteceu, exceto aquele que foi destinado para isso mesmo. E existe uma promessa. Que promessa é essa? Que aqueles que estão no Filho serão cuidados também.
protegidos, guardados. Como você entende isso, meu irmão? Que nós temos uma promessa de cuidado. E Cristo está falando o seguinte, Jesus está falando o seguinte: eu guardei, agora eu vou para o Senhor e eu vou te pedir uma coisa, que o Senhor cuide deles. Que pedido melhor? Quem era a melhor pessoa para cuidar das ovelhas que Jesus protegeu enquanto caminhava nessa terra? O próprio Pai. O Pai está cuidando das ovelhas do seu Filho. E Ele fala: todos aqueles que o Senhor me desse. Ou seja, se chegou até Cristo, existe uma obra do Pai aí. Talvez você tenha chegado até Jesus, tendo uma vida transformada, e falou: não, eu que decidi mesmo. Vi que Jesus é o Salvador, então eu dei esse passo, aceitei a Jesus, estou tendo minha vida transformada, e que bom, legal, é isso mesmo. Aí você ouve Jesus orando e descobre que a sua decisão tem um fator primário: a vontade do Pai. Foi você que decidiu? Sim. É lógico que você não é um robô. Mas entenda uma coisa, não foi você que falou assim: olha, Deus é bom, eu vou seguir Ele. Ó, Jesus, descobri, Ele é o Senhor. Não, existe uma obra do Pai de Jesus no coração, que leva até o Filho. Ou seja, a obra da salvação é uma obra trinitária, por meio do Filho, mas existe uma intencionalidade do Pai, uma consciência gerada pelo Espírito, e guardado nós estamos no Filho, pelo Pai. Isso é precioso, meus irmãos. E aí Jesus está pronto para polêmica? Polêmica. Jesus fala assim: eu oro, rogo por eles, não pelo mundo. Jesus direciona a sua intercessão para aqueles que pertencem a Ele. Ele não está intercedendo por toda a humanidade. É dolorido isso, né? Como assim? Ele está intercedendo por aqueles que pertencem a Ele, que estão nele. Não é isso não, volta. Dá uma lida. É difícil, né? Porque na nossa cabeça, nós pensamos assim: não, peraí. Jesus está intercedendo por todos, porque Ele ama todos, e Ele vai salvar todos. Mas eu creio que existe a perdição eterna, a salvação eterna, mas espera aí, não é bem assim. Não, é bem assim mesmo. Entenda uma coisa: lá no fundo, nós queremos sim que o Senhor salve a todos, mas essa é uma obra do Pai. E o Senhor intercede por aqueles que estão nele, que o Pai enviou. O fato de você estar em Jesus significa que o Pai de Jesus trabalhou no seu coração, por meio do Espírito, para que você reconhecesse o Filho. Então, não é uma questão sua, deliberada: nossa, é momento de frequentar uma igreja e agora eu vou. E você lá dentro, pensando, né? Igual aquela pessoa que fala assim: olha, eu vou começar mesmo um dia que eu for convencido que isso não é só uma questão religiosa. Porque religião cada um tem a sua, e nós vamos assim nos respeitando. Como se
o seu serviço e sua jornada em Deus dependesse de um convencimento lógico de um outro ser humano. Na verdade, nossa jornada na vida começa com a obra em Deus, assim como a vida começa em Deus. É lógico que ao longo da história, teólogos vão discutir isso aqui. Como isso acontece? Mas existe uma unanimidade, que a obra da salvação é uma obra trinitária. Como isso acontece é uma discussão sem tamanho. Mas não tem como negar que é uma obra do Pai, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito. É uma obra trinitária. E aqui nós temos Jesus falando: eu rogo por eles. Eu oro para que o Senhor os guarde no mundo. Porque Jesus vai, e eles estarão aí num mundo que não é tão fácil assim. Tanto que Jesus fala assim: ó, no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou explicar um pouco dessa questão do mundo aqui, porque talvez, dependendo do lugar ou da tradição que você vem, mundo se configura outra coisa aí na sua cabeça. Jesus fala assim: o mundo não vos conhece, porque não me conheceu. Gente, olha a profundidade disso. Conhecer a Jesus é conhecer o povo de Jesus. Não existe nenhuma possibilidade de você conhecer Jesus e não reconhecer o povo de Jesus. Por isso que é incoerente você falar assim: eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, mas não quero papo com a igreja. É incoerente, é um discurso incoerente, é um discurso que é contra a própria oração do nosso Senhor. Ou seja, do Filho para o Pai e do Senhor para o seu povo. O sujeito pode falar assim, ó, porque você pode até entender o processo que ele passou de mágoa, de frustração, porque de fato acontece isso. Às vezes o sujeito encontra o Senhor, Deus trabalha no seu coração, mas o seu contexto, às vezes é um contexto de manipulação, às vezes é um contexto de problemático. O que temos de pessoas com problemas, com a questão religiosa, não é brincadeira. Só que nós temos aquela ideia, generalizamos tudo. E aí você fala o seguinte: eu amo a Jesus, mas eu não quero papo com a igreja. Existe um problema sério, porque Jesus fala isso: o mundo não vos conhece, porque não me conheceu. E na oração ele fala: quem me conhece, reconhece aqueles que estão em mim. Meus irmãos, é por isso que você pode chegar no lugar mais remoto da face da terra. Se ali tem um povo de Deus, existe uma identificação. Por quê? Porque nós estamos nele e eles em nós. O mundo não conhece, mas nós reconhecemos uns aos outros. E reconhecemos, inclusive, com as nossas diferenças. Porque infelizmente existe uma caminhada em certas tradições, ou pessoas que se tornaram tradicionalistas, que só reconhece aqueles que se parecem com eles. Sabe aquela história? Fulano de fato é crente, porque ele segue exatamente o que eu acho que deve ser. Ou ele é crente porque ele pertence à nossa igreja. Você viu aquela história? É triste, por exemplo, porque Jesus orou nesse processo todo por uma coisa. Você acabou de ler comigo: a unidade. E nessa jornada da unidade, ele orando pelo seu povo, ou seja, ele explica onde nós estamos nele,
inseridos nessa relação trinitária. Ele intercede por nós, ele fala: não oro pelo mundo, porque eles não são do mundo. E o mundo aqui, meus irmãos, não se refere apenas ao universo físico. Esse universo físico, como conhecemos, refere-se ao universo que se rebelou contra Deus. Eles não são do mundo, ou seja, eles não são rebeldes contra o Senhor. Eles passaram por um processo de regeneração, estão passando por isso. Então, a palavra mundo aqui, nesse sentido obscuro, não é um lugar, a fossa ou a esfera que determina quem são os discípulos. Os discípulos não são do mundo, porque eles não são mais rebeldes contra o Criador de todas as coisas. Eles agora estão em Jesus, e na obra de Cristo nós seguimos. Portanto, eles precisam ser guardados de serem postos de novo no mundo, esse mundo rebelde, perverso. Durante o ministério de Jesus, ele ensinou, orientou, guardou as suas ovelhas. Ele menciona com dor, por exemplo, a perda de uma ovelha nesse episódio, mas ele fala: olha, mas isso teria que acontecer para se cumprir algo. Mas agora está indo para o Pai, e ele confia no Pai para mantê-los salvos. O que salva você, em primeiro lugar, não é a sua fé nele, mas a fé em Jesus, a fé de Jesus no Pai. E em Jesus, crendo em Jesus, nós somos inseridos nisso. Não é loucura? É um mistério maravilhoso. E aí Jesus começa a falar que eles sejam um, e aqui entra num ponto espinhoso. O que significa essa unidade? Eu caminho para o final aqui. Ser um. Jesus clama para que sejamos um. E muitas vezes, meus irmãos, nós mesmos causamos divisões entre nós. Eu não estou falando só de barreiras denominacionais, não. Existe essa barreira denominacional, existe todo o problema de tradição, mas pensa também na quantidade de picuinhas que a gente tem na igreja local. Pensa bem. Quanta besteira que não significa nada à luz da eternidade. Significa nada à luz da eternidade, mas serve para nos dividir, para gerar facções dentro da igreja. É impressionante como qualquer besteira é motivo para fazer você se revoltar, por exemplo. Que nem crianças fazem, né? Eu fico pensando, quando Paulo envia uma carta aos Filipenses. Já preguei uma série em Filipenses, inclusive está no canal do YouTube da igreja. Aí Paulo cita duas irmãs. Imagina você ter seu nome ali. Ele fala: fulana e ciclana, por favor, se reconciliem. Vocês são cooperadoras. Parem de brigar. Sejam maduras. Imagina você ter seu nome registrado no livro sagrado, pegando um puxão de orelha assim, federal. Imagina, briga de casal, os casais não estão se entendendo. Vamos escrever um boletim na igreja. O pastor daí escreve: fulano e ciclano, se reconciliem. Parem de brigar por bobagem.
Lembrem-se, Jesus orou por você e você está sendo uma criança aqui. Você já deveria ser um adulto. Você tem aparência de maduro, mas é imaturo, porque está olhando só para você mesmo. Se reconcilie e pregasse ali com seu nome, você sumiria desse lugar nunca mais. Inclusive, você ia chorar em outro lugar que você foi exposto. Aquele lugar me expôs, colocou minha vergonha. Mas você não sente vergonha de ser imaturo. Você não tem vergonha da sua imaturidade. Você não tem vergonha de ser egoísta. Você não tem vergonha de seguir o seu coração enganoso e exigir seus direitos, que segundo a palavra de Deus você não tem mais, porque você pertence a um povo e todos nós estamos juntos no mesmo barco. Jesus, ele ora. Ele fala assim, ó, que eles sejam um, que eles aprendam que onde eles estão, quem está cuidando de tudo. As crianças, gente, fazem assim, não fazem? Vão reclamar, ficam chateadas por bobagem. Às vezes nós terminamos certas amizades, e é triste isso, né? Já parou para pensar? Olha isso, fulano ficou magoado com ciclano na igreja, não fala mais, mas pertence ao mesmo dono. Fulano ficou super chateado, porque fulano falou mal dele, ou ele foi mal interpretado, porque geralmente é assim, ninguém assume o que fala, sempre é uma má interpretação, o errado sempre é o outro que interpretou. É difícil, né? Você chegar e falar assim, olha, me perdoa, eu fui bobo, falei bobagem mesmo, eu me exaltei. Sempre é assim, olha, eu errei, mas você interpretou muito mal. Gente, eu estou falando bobagem aqui? Estou errado. Isso não é um culto de casais não, tá? Não é só casal não, estou falando de irmãos, assim, porque tem casais olhando para o outro, assim, tipo, Deus, o que aconteceu? Né? Talvez o caminho para a igreja não foi tão bom assim. Mas eu estou falando no geral. O geral. O irmão, às vezes, fala algo que você precisa ouvir, mas você fica super magoado, não é verdade? Fica magoado, porque você não está preparado para ouvir verdades a seu respeito, por exemplo. E tem pessoas que exageram mesmo, né? Tem irmãos que falam assim, olha, eu vou falar a verdade na cara, já ouviu isso? E aí quando ele começa a falar, ele fala verdades com mágoas às vezes. E aí ele fala a verdade com carnalidade. E fecha o coração do irmão. Bem, às vezes brigamos, mas pertencemos ao mesmo dono. Vivam como aqueles que estão na Trindade. Temos às vezes divergências. Jesus sabe que somos vulneráveis, e Ele sabe que somos vulneráveis, tanto que Ele ora por nós. E Ele ora e continua intercedendo. Ele intercede para que você seja um com o seu irmão e sua irmã, como Ele é um com o Pai, para você parar com as suas bobagens, meninices, criancices, crescer, amadurecer, para que você possa refletir e exalar o bom perfume de Cristo, irmão. Segundo semestre nós vamos começar uma série aqui chamada Marcas da Maturidade. E eu quero muito que crentes que já estão uma cara aí, precisando ajudar outros que começaram a sua jornada agora, amadureçam. Que ouçam a oração de Jesus e falem, isso é para mim, isso é para a minha vida, eu preciso entender isso. E sabe uma coisa? E o nosso foco não está na unidade, mas em Cristo, porque nele, Ele nos leva à unidade.
Porque quem está em Cristo não tem mais essa história. Eu não gosto do fulano porque o santo não bateu. Sabe essa história? Eu fico louco da vida quando eu ouço crente falando isso. Eu penso, ou ainda não tem obra salvífica, ou é um crente que se encaixa justamente na exortação de Paulo às duas irmãs em Filipenses. A oração de Jesus é para que a igreja entenda que a obra da Páscoa é uma obra que deve ser compreendida como um fundamento central. Jesus está preparando os discípulos para a obra da Páscoa. Sabe aquela história? Senhor, eu sei. Somos vulneráveis. Eu admito que eu sou assim. Pronto, já falei. Eu vou continuar. Jesus sabe que eu sou assim. Nós fazemos essa oração. Quantas vezes você não falou para alguém, você sabe que eu sou assim? Casais, você sabia que eu era assim, por que casou comigo? Não é isso? Já ouviu isso ou não? Você sabia que eu era assim, por que casou comigo? Então, você sabia que eu era assim, mas eu casei com alguém que tem o Espírito Santo. E a obra do Espírito vai nos transformando, nos mudando, nos fazendo mais parecido. Jesus orou por nossa unidade externa e interna. Então, meus irmãos, entenda uma coisa, Jesus orou para você. E uma das melhores provas do amor constante uns pelos outros é se somos constantes na oração. Eu finalizo com isso. Como eu sei que Jesus me ama? Porque Ele continua intercedendo por mim. Ele ora por mim. Quer uma dica? Quando você não está bem com alguém, porventura você brigou, ficou chateado, essa pessoa te magoou, aferiu a sua personalidade, alguma coisa assim, você dobra os seus joelhos e ora para que Deus abençoe essa pessoa. Ah, meu irmão, que geralmente você ora para que Deus convença aquela pessoa que você está certo. Não é isso? Fala, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe quem é o certo na história. O Senhor sabe. Então intervém, Espírito. Vamos, faz algo. Faz justiça nessa terra. Oh, minhas irmãs, meus irmãos. Não é a sua, é a minha oração muitas vezes? Sim ou não? Aí Jesus está falando assim, ó. Eu amo vocês. Porque mesmo vocês, com as bobagens que vocês fazem, com as tropeçadas, com as quedas, vocês continuam salvos, guardados em mim. E eu continuo orando por vocês. Porque Jesus te ama? Porque Ele continua orando por você. Quer aprender a amar o seu irmão? Ore por ele. Essa é a vida da Trindade. E essa é a mensagem de Jesus para começar a Páscoa. Nós vamos entrar na Páscoa. Eu vou ser crucificado. Vão cuspir. Gente vai me negar. Vão me levar. Depois dessa mensagem, presta atenção. Jesus no Getsemane. Chega os soldados. Pedro puxa a espada. E tira a orelha. Corta. Jesus tinha acabado de ensinar isso aqui, gente. Isso parece com você e comigo? Sim ou não? É igualzinho. Jesus acabou de ensinar isso aqui. Aí ele corta. Aí Jesus vai dar uma vergonhazinha em Pedro. Imagina. Pedro cortou. Vou defender Jesus. Puxou a espada. Pá! Aí Jesus olha para Pedro. Cura
o soldado, e Pedro olhando para Jesus. Sabe aquela história? Eu fui defender, o cara me fez passar uma vergonha terrível aqui. Hã? Entenda uma coisa, seu chamado não é para proteger Jesus, mas se submeter à proteção do Pai por meio do Filho, através do Espírito. A verdadeira apologética não é a defesa do caráter de Jesus. A verdadeira apologética é a vida de Jesus crescendo em nós. A verdadeira defesa da fé não é você ter bons argumentos para defender Cristo. Isso envolve também, mas é você primeiro ter a vida de Deus e aprender que Jesus orou para que sejamos um. Amém? Vamos ficar em pé.